tem certas coisas que são simplesmente muito difíceis de explicar. Para mim, recentemente, uma delas é o meu fascínio pelo Lourenço Mutarelli. Não que não hajam motivos para alguém se fascinar por um dos autores mais originais da atualidade, mas a questão aqui é um pouco mais específica. Eu passei anos ouvindo muita gente falar sobre o trabalho do Mutarelli. Pessoas cuja opinião eu realmente respeitava, constantemente falando sobre o Mutarelli ter publicado pelo menos 2 obras que figuravam entre os melhores quadrinhos nacionais que elas já tinham lido. Meu primeiro contato, ainda que indireto, com a obra do Mutarelli foi a adaptação cinematográfica de O Cheiro do Ralo, dirigida pelo Heitor Dália, que rapidamente se tornou um dos meus filmes nacionais preferidos, e que é uma obra que eu sempre revisito e sempre encontro novas camadas. Na primeira vez que eu assisti o filme, eu não fazia ideia que ele era baseado num livro. E quando eu descobri que ele era baseado num livro daquele autor que há muito tempo eu ouvia falar, eu fiquei ainda mais curioso para ler a obra dele. Depois de pesquisar um pouco, eu descobri que o primeiro álbum em quadrinhos que ele tinha lançado era Transubstanciação, lançado em 1991 e ganhador do prêmio HQ Mix. Eu já tinha conhecimento sobre outras obras do Mutarelli, principalmente a aclamada trilogia do Diomedes, mas por algum motivo eu coloquei na minha cabeça que queria começar a ler o Mutarelli pela sua primeira obra. Logo eu descobri que isso seria uma tarefa realmente complicada, já que o álbum estava esgotado há muitos anos e as pessoas cobravam preços absurdos nele no Mercado Livre, na estante virtual. Então eu meio que esqueci disso por um tempo, até o começo de 2018, quando eu simplesmente achei a primeira edição de Transubstanciação na Casa da Revista, um sebo aqui de BH. Eu nem pensei 2 vezes antes de comprar. E aí resolvi ler logo que eu cheguei em casa. Eu tava literalmente há 3 anos esperando para ler aquilo. E eu realmente acho que eu não poderia ter ficado mais impactado com uma obra. Transubstanciação é pesado, o traço do Mutarelli é sujo, carregado, assustadoramente detalhista. Todo o tom do roteiro colabora bastante para a criação dessa atmosfera carregada que permeia grande parte do trabalho do Mutarelli no começo de carreira. Depois de terminar a leitura, eu me senti tão impactado por ela que eu comecei a fazer uma coisa que eu gosto muito: pesquisar. Eu li várias matérias e artigos sobre a obra do Mutarelli, assisti basicamente todo o conteúdo em vídeo que eu achei aqui no YouTube sobre ele, desde entrevistas, documentários, palestras e tudo mais que você possa imaginar. Quando eu fiquei sabendo da história por trás da criação das suas primeiras obras, eu fiquei ainda mais fascinado por Transubstanciação. O Mutarelli passou por um trauma muito grande. Teve uma brincadeira, né, num aniversário meu, que o pessoal fez uma festa surpresa, que eu não sabia. Eu tinha recebido alguns amigos em casa, e aí uma menina queria que eu fosse... visse o carro dela que tinha sofrido um acidente, e ela ficava me incomodando. Eu falei, então você me leva a comprar cigarro, eu vejo seu carro lá. E quando eu saí, a gente foi abordado por 2 caras armados, e falaram que iam levar o carro. Eu falei, pode levar, leva o carro. Eles falaram, não, vocês vão junto. Eu falei, não, então leva eu, deixa ela aí. Não, vão os 2. E aí eles me botaram no banco de trás, vendaram meus olhos, e o cara foi fazendo roleta-russa na minha cabeça. E eu tinha um amigo místico que falou que se você um dia quiser morrer de verdade e se concentrar profundamente nisso, você pode morrer. E eu tentei morrer, porque eles falaram que iam abusar da gente, que iam torturar. E aí eu queria morrer, eu fiz um esforço sobre-humano para morrer. E era uma festa surpresa, era uma brincadeira. E quando tiraram a minha venda, eu comecei a morrer. E eu, durante quase 2 anos, eu fui afundando até uma depressão muito profunda. E que foi ótimo depois sair disso, sabe? Sair disso foi incrível, eu me tornei também muito melhor. O Mutarelli nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Ele mergulhou numa depressão profunda e acabou usando seu trabalho nos quadrinhos e posteriormente na literatura como um tratamento. Mutarelli passou a escrever para se livrar. Foi nesse contexto que ele produziu grande parte da sua obra no começo de carreira. Depois de ficar completamente fascinado pela história e pela própria figura do Mutarelli, eu comecei a ir mais a fundo na sua obra. Li quase tudo que estava no meu alcance. O Cheiro do Ralo é um romance com um ritmo muito parecido com o de uma história em quadrinhos, e te fisga muito fácil. O Natimorto é uma obra concisa e muito sagaz na forma de lidar com seus poucos personagens. A arte de produzir efeitos sem causa é um exercício quase oposto,
que desenvolve mais personagens e ainda assim conduz a trama de forma realmente impressionante. Nos quadrinhos, Diomedes é um personagem maravilhoso, um dos mais importantes e icônicos da história do quadrinho nacional. Suas histórias são uma evolução muito perceptiva na forma do Mutarelli de produzir quadrinhos. E A Caixa de Areia é simplesmente um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. Durante toda a obra de Mutarelli, ele brinca bastante com a barreira entre a realidade e a ficção, o real e o onírico, e chega a ter vários momentos em que ele contempla o absurdo de forma muito criativa. E em Caixa de Areia ele chega ao máximo disso. Dividido entre duas narrativas, Mutarelli desenha sua própria vida e usa diversos recursos incríveis para explorar melhor do que nunca a linguagem dos quadrinhos. Os 4 primeiros álbuns do Mutarelli, incluindo Transubstanciação, passaram muitos anos fora de catálogo, o que me impossibilitou de ler. Mas no final de 2019, a editora Comic Zone publicou Capa Preta, uma edição incrível que reunia os 4 primeiros álbuns de Mutarelli de forma luxuosa e fazia esse importante resgate dessas obras. Durante muitos anos, o Mutarelli foi relutante em reeditar esses álbuns, porque eles tinham uma carga muito pesada do momento que o Lourenço vivia na época que concebeu eles. Mas o fato do escritor Ferrez, seu grande amigo, ser um dos sócios da editora Comic Zone pesou bastante para que ele enfim resolvesse recolocar essas obras no mercado. Além de Transubstanciação, a obra também reúne os álbuns Desgraçados, A Confluência da Forquilha e o que me inspirou a escrever esse vídeo, Eu Te Amo, Lucimar. Todos os 4 álbuns dentro de Capa Preta são excelentes, mas Eu Te Amo, Lucimar me tocou de uma forma mais profunda do que eu esperava. Basicamente, temos a história de 2 irmãos gêmeos, Cosme e Damião. A mãe deles morreu no parto e eles são criados pelos tios e com uma certa presença do pai. Um dia, cansado dos constantes abusos de Damião, Cosme acaba tomando uma atitude drástica, que faz com que sua vida mude completamente e ele aprenda sobre vários conceitos interessantes. Um dos maiores méritos desse quadrinho é a forma como Mutarelli lida com a morte. Existe um capítulo inteiro onde temos uma descrição complexa de como funciona o processo de uma morte. O texto é direto e extremamente cru, mas a narrativa criada com os desenhos dá um clima onírico completamente diferente de qualquer outra obra envolvendo a morte que eu já tinha visto na vida. Mas se teve um momento onde esse quadrinho me pegou mesmo, foi no capítulo 3. Havia um homem que sonhava, mas isso já faz muito tempo. Seu sonho era sempre o mesmo. Sonhava que flutuava no ar, com uma figura bizarra que, com um dedo em riste, lhe obrigava a desenhar. Seus desenhos, como seus sonhos, eram sempre os mesmos. Durante horas, quase todas, ele desenhava demônios. Trancado em seu quarto, ele desenhava e desenhava e desenhava, e só parava para dormir, e então sonhar com a figura bizarra que lhe obrigava a desenhar demônios. Em poucas páginas, o Mutarelli desenvolve um personagem chamado Augusto, que depois os capítulos 4 e 5 tratam de ligar brilhantemente com o restante da história. Mas o que me chamou a atenção aqui foi a forma como Mutarelli trata uma doença mental. O Mutarelli tem um certo fascínio por doenças mentais. Sei lá, eu tenho uma obsessão com distúrbios mentais, assim, né? Eu gosto muito de escrever sobre distúrbios. Eu gosto de pegar um personagem no momento que ele está começando a sofrer algum transtorno e isso vai mudar a visão de mundo e a vida dele. Eu gosto muito disso porque a minha família... Essa é a parte autobiográfica, não? Também, porque meus ancestrais, a grande maioria, eram esquizofrênicos e tinham problemas assim. Então eu acompanhei alguma dessas mudanças, E era muito estranho, de um dia para o outro, uma pessoa que você conhecia, de repente ela não te conhece mais. E a forma como ele trata a mente do personagem Augusto aqui e o que isso acarreta no futuro é realmente genial. É novamente o Mutarelli desafiando o conceito básico que a gente tem de realidade e tratando de forma onírica e completamente diferente sobre um conceito tão complexo quanto um distúrbio mental pode ser. Além disso, Eu Te Amo, Lucimar é muito bem desenhado. O Mutarelli experimenta novas técnicas aqui e o seu traço mais carregado que nunca em alguns momentos ajuda a ambientar o leitor naquela história com um primor que raras vezes eu vi. Quando eu terminei de ler esse quadrinho, eu acho que eu consegui explicar para mim mesmo o porquê do meu fascínio pela figura do Mutarelli.
Eu gosto muito de escrever. Eu nunca tinha achado um autor em qualquer mídia que se comunicasse tanto com a forma como eu venho concebendo alguns trabalhos. Eu sou completamente fascinado pela mente humana, por distúrbios mentais e por essa barreira invisível que separa a realidade dos sonhos e da ficção. Algumas das minhas obras preferidas têm ligação direta com isso. E no Mutarelli eu achei algo que completasse todos os requisitos para uma história me conquistar. A edição de capa preta em si é um capítulo importante, um resgate de uma parte muito viva e essencial do quadrinho brasileiro que as pessoas precisavam ter acesso. É muito bom ver uma editora tão bacana tratando a obra de um cara tão importante com tanto respeito. No fim, o que fica é isso. Eu amo muito a obra do Mutarelli e acabei adquirindo uma empatia muito grande pela figura dele enquanto pessoa, mesmo sem conhecer ele de fato. Ele é sem dúvida um dos autores mais originais que o Brasil produziu nos últimos 30 anos e tem se mostrado cada vez mais versátil na arte de contar histórias. Tem um monte de coisa que você tem que adestrar, tem um monte de demônio que você tem que negociar. E não é fácil. Acho que tem muito a ver com isso, sabe? Você tem que aprender a negociar com os seus demônios. Esse é um segredo para você conseguir. Você tem que fazer um pouco do que eles querem também.